Olá pessoal, sábado ensolarado, um dia muito bonito, tá um sol maravilhoso aqui nesse dia. Eu resolvi tirar esse tempo para uma conversa mais tranquila, mais focada, para tentar esclarecer alguns pontos que talvez eu tenha deixado passar no artigo que eu escrevi recentemente, postei na internet. Acredito que esse artigo dá uma enlaçada geral em muitos assuntos que eu tenho publicado no Facebook e outras redes sociais nos últimos anos, e outros assuntos que eu não toquei no artigo, mas que eu deixei alguns links para poder alguns terem suas próprias iniciativas de pesquisa, porque muitos assuntos não são possíveis tratar no papel, ou melhor, num texto publicado na internet, mesmo porque envolve características mentais e psíquicas, principalmente de cada um de vocês, e que interferiria muito drasticamente no equilíbrio psicológico das pessoas que têm acesso a tais informações. No decorrer desses últimos anos que eu tenho colocado certas informações nas mídias da internet, é apenas com o intuito de preparar o psicológico, o emocional das pessoas. Não é bem dar toda a informação, porque toda a informação, para nenhum de nós que está num planeta como esse, é possível acessar todas as informações. E mesmo aqueles que estão aqui neste mundo sob missão para transmitir algo que desperte a maioria para suas responsabilidades, e mesmo tentando livrá-los de ciladas de forças que infelizmente nem mesmo os líderes religiosos têm conhecimento em detalhes, em profundidade e no alcance de tais forças malignas, terríveis, que manipulam os seres humanos. Isso não só a partir do evento desta civilização, mas no decorrer de muitas eras passadas, remotíssimas da história da Terra. Mas eu vou tentar apenas aqui esboçar o que é necessário para cada um estar atento nesse decorrer, nessa reta final, que é para a maioria que estão aqui a serviço do Deus Criador de todos os povos, de todas as raças, de todas as civilizações neste universo. É algo delicado. É algo muito delicado, porque envolve acabar com o tempo da infância desta humanidade. Uma infância que transcorreu-se por muitos e muitos milênios, não porque tinha que ser assim. Isso eu deixei frisado em muitas coisas que eu publiquei. Existem as falhas comuns que qualquer ser vivo inteligente
comete não só na Terra, mas em muitos outros mundos, mas que em mundos como a Terra, em que existe uma verdadeira força de ocupação atuando para que os povos não despertem, os povos não adquiram, não acessem informações que possam libertá-las de uma escravização que por si só é muito sutil. Eu sempre procurei dar um exemplo muito, acho que tosco, sobre a questão do manejo de bovinos. Ora, os bois e vacas, cavalos, nas fazendas, eles não fazem a mínima ideia do porquê estão sendo alimentados ou permitidos, ora em um lugar, ora em outro. Esse permitido, esses lugares ora bons, ora não tão bons assim, para a condição humana, imaginem os campos de guerra, imaginem os tempos de crises, imaginem os tempos de revoluções sociais, e imaginem também aqueles tempos de grande emoção positiva, aparentemente, em que as pessoas são levadas a fazer individual e coletivamente, esse é o ponto mais importante, determinadas ações, procurar determinadas conquistas. E as pessoas até acham que estas conquistas pessoais e coletivas foram delas próprias, mas em verdade nem sempre. Nem sempre, porque uma civilização, antes de tudo, é um projeto de Deus, mas todos têm um livre-arbítrio. Mas quando certas forças conseguem manipular o arbítrio de líderes e de grupos sociais, ou raças inteiras, regiões inteiras da Terra, como já foi feito há milênios atrás, o livre-arbítrio já começa a desaparecer. E nisso as religiões têm pecado muito, porque falam de um mundo ideal, onde na verdade existe uma cadeia hierárquica de comando, envolvendo todos os líderes dos países do mundo, para se atingir um objetivo. E muitos desses que têm na internet divulgado sobre conspirações, sobre certas tramas políticas, sociais, militares, muitos acabam passando informações importantíssimas, mas me causa um certo desapontamento, e ao mesmo tempo compreendo por que acontece. As pessoas, elas deixam de focar algo que está quase que óbvio. Se uma boa parte já sabem que o trânsito de determinadas forças, muito claramente, isso fica factual em fotografias, em filmes, em declarações e em declarações de certos agentes do governo ou militares, de certas naves com certas características, raptando pessoas, fazendo experiências, devolvendo essas pessoas. Bom, existe um jogo que está muito além de somente dominar território.
Onde eu quero chegar com isso? Que a energia vital de cada pessoa, em comparação ao manejo de bovinos, é o leite, é a carne. Claro que eu não tenho como explicar aqui que energia é essa. Já deixei detalhes em alguns artigos, em algumas publicações, em alguns posts na internet. Alguns detalhes para aqueles que já estão no caminho de buscar por si só as informações de âmbito psíquico, bioenergético e tecnologias que manipulam também essas forças. Mas existe muita inocência, existe muita falta de foco específico em compreender o que está por trás de todos esses altos e baixos, todas essas destruições e reconstruções, todas essas grandes abusos coletivos que transformam do dia para a noite civilizações organizadas que começaram a atingir um nível de civilidade, de conforto, de um domínio tecnológico, mesmo que mínimo, mas já vencendo as doenças, vencendo a falta de alimentos, já vencendo certas leis impróprias para almas que buscam estar nos planos de Deus. De repente ocorre uma situação em que alguns líderes entram em conflito e levam massas de milhões de pessoas à guerra e a destruições severíssimas. Destruições de grande severidade, e no final estão todos praticamente no nível do animal outra vez. Isso foi feito muitas e muitas vezes no decorrer de muitas e muitas civilizações. A grande questão é, aí está o ponto onde é feito o ordenhamento das massas humanas. É justamente nos momentos de grandes crises, desarvoramento psicológico, emocional, perda do senso psicológico, que tais seres precisam. Eu estou aqui falando dos tais seres que criam tais condições. Eles precisam de ambientação assim para poder dominar não o físico, não as condições físicas, não minérios somente, não condições biológicas somente, mas as energias da alma. E quando eu digo energias da alma, é a força que cada um carrega, que Deus deu por herança a cada um ao nascer. Existem fatores, claro, que eu não tenho nem como começar a explicar aqui, que conflitaria com muitas vertentes religiosas. Mas toda religião sabe que por trás das guerras humanas tem uma grande guerra sendo travada em níveis invisíveis. No meio cristão, no meio evangélico, falam muito dos tais principados e potestades. Eu vejo até que de forma até cansativa, redundante, de uma forma simplista demais, muitos líderes religiosos têm falado sobre isso. Mas falam o que
senão apenas repetir as mesmas palavras, sem adentrar no específico ponto que entra naquilo do conheça o teu inimigo. E eu já fui bastante longe em algumas análises e afirmações. Reitero aqui que os líderes religiosos eles têm feito o jogo dos dominadores ocultos. Feito o jogo, uns de forma consciente, porque são agentes preparados desde a infância, próprios para estarem intranquilas, Estado político ganhar milhões nos campos de batalha sentido. E existem aqueles que fazem consciente, porque eles já são de medos muito profundos, e tais medos travam tais pessoas. Agora aqui tem um ponto que não tem do conhecimento. Nenhuma filosofia, nenhuma ciência, ela tem todos os pontos do conhecimento em si próprio. É preciso unificar as ciências em primeiro lugar. Haja visto que até no passado cientistas conflitavam por pontos de dogmas científicos. Esse é um ponto. É preciso unificar as filosofias, porque muitos filósofos, por mais que pareçam doutores, por mais que pareçam dominantes de certas análises, respeitadíssimos nos seus meios, eles defendem, a maioria deles, mais o seu próprio meio, o seu próprio modo de viver a vida, do que a realidade pura e simplesmente. É preciso haver a unificação das religiões, no sentido de que Deus é um só, é um Criador só deste universo, um universo complicadíssimo, mundos complicadíssimos. Claro que há inúmeros, inúmeros milhões de mundos que já gozam de um conforto, um bem-estar em todos os níveis, mas isso é uma outra longa história que não tem como eu adentrar aqui agora. Mas esse universo é um campo de batalhas, é um lugar de grandes conflitos. Homens como eu e mulheres que nasceram para fazer o trabalho do tipo tal qual eu faço e outros trabalhos ainda mais superiores, já vêm para cá sabendo. Não nascem aqui para aprender, nascem aqui para trazer algo, informar, ajudar a analisar. Já têm um sentimento em si próprios que é uma ferramenta fenomenal para peneirar o que presta e o que não presta em mundos como este. Estou deixando bem claro que não só a Terra está em uma situação tão complicada como este planeta, existem outros. Não só nesse ponto do universo, mas isso é outra história. Então, a unificação das religiões é preciso primeiro quebrar os dogmas, quebrar os medos, respeitar o próximo. Mas até nesse âmbito, os dominadores ocultos já fizeram um trabalho que para esta geração tornou-se praticamente impossível tal unificação. Muitos como eu já fizeram projeções analisando o tempo que muito provavelmente só a partir do ano 2100. Pois bem, houve uma pequena pane aqui, coisas do Windows. Aí eu tirei um tempinho, comi alguma coisa,
retornando aqui ao assunto. Eu falei em 2100, então essa geração não está preparada para nem começar a reestruturar as condições de vida moral, comercial, industrial, todos os pontos necessários para fortalecer as novas gerações psicologicamente e intelectualmente, para ter acesso a outros níveis de conhecimento. É claro que as grandes revoluções globais, revoluções que eu digo transformações drásticas, que vão ter que acontecer, não demoram, mas existe um tempo para que, depois de um susto coletivo, novas bases sejam aceitas e implementadas, obviamente por sobreviventes de um processo nada agradável. Mas eu não quero falar desse ponto aqui. Então, o que eu quero focar mais neste momento, neste vídeo, é que as pessoas precisam compreender que o que está prestes a acontecer, não porque Deus quer, mas porque a humanidade se omitiu em coletivo para combater forças que já tomaram rédeas decisórias e de recursos, se aliando aos grandes poderes ocultos, vai transformar os países, as nações, em terras de ninguém. O que importa aqui é que cada um tenha no íntimo a fé de que Deus estará com aqueles que Ele selecionou para dar prosseguimento em novas bases. Ter a fé de que Deus restringe o mal num âmbito que Ele controla. Deus permite o mal com um processo de depuração, alerta, purificação, não como um mal destrutivo. O que vai parecer destrutivo para muitos, na verdade, é um processo necessário para deste planeta de dominação que já se estendeu por milhões de anos. Eu falei lá atrás, milhares de anos em relação às civilizações, mas o mal no nível invisível, muitos ainda descobrirão que ele é muito mais antigo do que se imagina. Existiram grandes guerras neste universo muito antes da Terra iniciar o seu processo civilizatório com vida inteligente. Ponto. Jesus Cristo deixou algo importante: a esperança e a certeza de que Ele vai estar, como já está operando, dentre os povos, para selecionar aqueles que estarão do lado dele numa nova fase. Mas é necessário que as pessoas encarem essa nova fase com a mentalidade científica, objetiva. O conhecimento é necessário, não só do bem, mas do mal.
E chegará o tempo, e não vai demorar, que para compreender tudo o que vai estar acontecendo, coisas boas e coisas muito ruins também, é preciso essa fé, essa certeza, e é preciso que cada um já tenha tomado a decisão de pautar sua vida num processo mais limpo espiritualmente, organizado de forma mental, psicologicamente, dentro de padrões de equilíbrio que o próprio Jesus Cristo exemplificou e morreu, sacrificou para demonstrar para o ser humano que é possível viver mesmo num mundo tão complicado como este, tão atrasado, tão primitivo como este, deixando o espírito de cada um iluminado pela luz de Deus, direcionar todo o processo da vida. E isso é o que importa mais. Muitos de vocês não vão precisar estar envolvidos em guerras, em complicações extremas, mas vocês que não vão estar envolvidos com isso vão ter que dar apoio para outros, vão ter que confortar outros com a fé de vocês, com o equilíbrio psicológico de vocês, com as informações que vocês puderem dominar, para que seja um refrigério nas consciências de outros. E mesmo aqueles que estão preparados para grandes conflitos, ainda existe grandes possibilidades de que tudo se resolva na completa paz ou em condições de reserva em locais adequados. Mas de modo geral, a civilização ela não se mantém no estado em que está. Ela nem pode se manter assim. E procurem eliminar os dogmas, procurem encarar as outras religiões, os outros conhecimentos, como uma forma prática. Todos os seres humanos são muito simplórios até em encarar certos conhecimentos. É preciso olhar um pouco mais além e observar por que Deus permitiu que uns adquirissem certas capacidades e conhecimentos e outros ficaram numa condição mais de combates no campo da ética e da moral, porque não conseguiram se livrar de certas tendências instintivas. Não existe perfeição nesse planeta. Não existe uma religião perfeita, não existe uma filosofia perfeita. Ainda neste mundo nem existe ainda uma ciência unificada. E quando eu digo ciência unificada, é uma ciência que realmente seja capaz de curar, seja capaz de criar tecnologias limpas, seja capaz de ser uma tecnologia que respeite o meio ambiente e todo o planeta como uma consciência viva que se autorregula. Nós que temos outras origens trazemos isso. E se temos capacidades diferentes de outros em campos diversos, na verdade a nossa maior capacidade, o nosso maior superpoder é aquele que nos dá uma conexão em Deus, uma conexão de coração com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se sacrificou de uma forma intensa e amorosa pelos povos da Terra, não só pelos povos no Oriente Médio, mas se forem percorrer outros registros de outros povos, vão ver que ele esteve presente entre outros povos e passou o que podia e o que deveria ser passado
para a necessidade urgente de despertar os povos da terra para o grande mal que cada um tem que combater, primeiro em si mesmo e depois em coletivo. Então o que vem pela frente agora são esses grandes desafios. Você vai ser incentivado de formas duras a combater o mal em si próprio, que vai ser importante, até para o seu convívio, até para você evitar se tornar um animal durante o tempo das escassezes, da falta de tudo e da desorganização governamental. Depois desse estágio, você vai ter que aprender a se adaptar em coletivo, suas características com a de outras pessoas, para organizar forma de sobrevivência que sejam úteis não somente a ti, a sua família, mas a um grupo como um todo. Você vai ter que ser capaz de olhar as coisas acontecendo nos céus e na terra, grandes convulsões, fenômenos de todos os tipos, luminosos, seres estranhos aparecendo. Não dá para eu descrever isso aqui. Você vai descobrir as informações por si próprio. E ter, antes de tudo, um coração sintonizado em Deus, para que você consiga saber exatamente sua atitude mais adequada. Aproximar ou se afastar? Combater ou deixar ir? E uma coisa é certa, claro como um cristal ou água mais limpa, Deus vai estar dentro de você. Se você mantém a sua fé, o seu equilíbrio psicológico e o teu timbre de viver de uma forma limpa, onde quer que você esteja, a direção certa do que você tem que fazer vai estar na tua mente. Você vai ter a revelação certa para estar bem e se conduzir adequadamente e proteger a tua família e se autoproteger. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter preparado tudo que precisa ser preparado para ter o seu conforto em épocas difíceis, mas, reitero, o equilíbrio psicológico é o ponto mais importante. Uma base mental bem formada é outro ponto de grande importância. O conhecimento mais profundo que você puder ter do motivo pelo qual Jesus Cristo, uma divindade, se fez homem, se encarnou como um homem e fez o que fez, você vai ter que ter isso não só na sua mente. Olha que muitos pastores por aí sabem só de formas mentais, não sentem no coração e cometem grandes besteiras, coisas horríveis, porque o lado humano instintivo falou mais alto. Os tempos que vão começar vão te provar no instintivo, no imediato, na sua primeira reação. Então você, conhecendo a vida de Jesus, o que ele fez, o que ele disse, os exemplos que ele deu, aí sim você vai ser capaz de traduzir isso na tua vida, e isso vai ser o seu verdadeiro escudo. Não são coisas. Coisas vão ser úteis, mas o seu equilíbrio de espírito, psicológico e emocional, esse sim é o ponto principal da tua luta. Voltarei depois em outros vídeos, não tenho agora uma programação exata do que falar. Volto depois com outra informação, com explanação qualquer que seja necessário. A todos um grande abraço, e agora vou aproveitar esse dia de sol. Água, cachoeira, natureza, faz muito bem. Aconselho vocês também a aproveitar isso. Aproveitem o vento, as florestas, os pássaros. Aproveitem tudo que há de natural. Aproveitem tudo que há de natural.
estejam sempre em contato, eliminem coisas artificiais das suas vidas, inclusive na alimentação. Estejam mais íntegros em todos os níveis. Isso vai ajudar muito. Um grande abraço. Agradeço a todos que têm orado por mim, mesmo não sabendo onde estou e o que eu estou fazendo. Que Deus esteja por todos nós. Um grande abraço. Tchau.